Olá pessoal, então vamos continuar aqui agora e nós vamos começar a debugar de fato, colocar a mão na massa de fato. Lembrando, se eu não dei esse conceito ainda, que é muito importante, o que é o debug em si, nada mais é que a gente olhar linha a linha do nosso código, ou seja, olhar o bastidor ali do nosso programa. Então, um programa ele é composto por várias linhas de códigos, de comandos, que nós programadores colocamos para que o computador responda da maneira que a gente quer. Então, seja buscar um dado no banco de dados, seja pegar esse dado, fazer operações matemáticas com esses dados, ou mesmo operações ali juntando strings, separando textos, tá? String é texto, tá bom? Então, isso é a manipulação de dados, quando a gente faz a consulta e a gente manipula do jeito que a gente quiser. Então, a gente junta dados, separa dado, faz multiplicação, faz divisão e assim por diante. Então, quando a gente está falando de debug nada mais é que você, quando tem o programa, você clica no botão lá no F8, executa, e aí ele aparece um relatório. Quando a gente está falando no debug, a gente vai justamente olhar esse espaço entre clicar nesse botão de executar até chegar no relatório. Então, nesse intervalo, ele vai passar por várias linhas de códigos dentro do nosso comando, e esse é o momento que a gente tem a oportunidade de olhar passo a passo o que o programa está fazendo para intervir ali caso seja necessário, porque às vezes está dando um problema, está aparecendo um dado não satisfatório lá para o usuário, e a gente precisa identificar onde está esse problema, ou seja, é um cálculo errado, ou às vezes até a gente pega assim, eu quero esse texto aqui de caixa alta, então a gente vai debugar para ver onde que esse texto está sendo atribuído no meu relatório, para antes de fazer essa atribuição, que a atribuição nada mais é que é colocar o valor do texto dentro da nossa tabela, no caso, né? Porque o nosso relatório é uma tabela, para a gente colocar ele de caixa alta ou caixa baixa e assim por diante, tá bom? Então é esse intervalo entre a gente apertar o F8 até a gente ter o resultado na nossa tela que a gente vai fazer o debug. Só que isso é o início de um programa, né? Mas nós conseguimos também olhar, por exemplo, quando a gente clica no botão salvar dentro do nosso programa, isso é um evento que acontece ali que vai disparar várias linhas de códigos. Então, isso também tem debug aí. Então, tudo que a gente vai fazer na tela, eu dei o exemplo do F8, que é aqui que a gente vai começar, né? E depois a gente vai olhar um evento salvar, mais ou menos ali, só para você ter uma noção de como isso é feito no dia a dia. Vamos começar então por um programa bem simples, bem básico. Lembrando então, não pode esquecer que o debug é a gente olhar por debaixo do capô ali o que está acontecendo, linha a linha, para poder encontrar um erro ou caso você queira fazer uma melhoria na sua especificação técnica, para melhorar a sua especificação técnica, e uma melhoria no programa ou na transação, seja lá como que você prefira chamar. Então vamos aqui, ó. Eu tenho esse programinha aqui, que ele é relativamente simples, que é esse rateio HR aqui. Então eu vou ingressar nesse programa. Você tem duas maneiras para você debugar um programa, tá? Nós temos aqui, inicialmente, normalmente o funcional ele trabalha muito mais com a transação, então você entra aqui na transação e automaticamente você está com o programa em mãos aqui. Então eu tenho duas maneiras para iniciar um debug basicamente, a nível funcional. Qual que seria, Isaías? A primeira, você pode vir aqui ó, em status e você vê qual é o programa. Então, ó, nós entramos na tela da nossa transação, vem sistema aqui, status, e automaticamente a gente tem aqui o nome técnico do programa, que é esse ZABS Rap Rateio aqui, ó. Então, o que acontece? Se você clicar duas vezes aqui, você vai abrir o próprio programa, tá bom? Próprio programa. Algumas nomenclaturas que são importantes aqui. Ó, quando você ingressa num programa que ele é um pouquinho maior, normalmente o programador vai dividir esse programa em 3 partes, 4 partes, 2 partes, enfim. O que significam essas partes? Este include aqui, ó, entenda que são programas
filhos, tá bom? Então, é um programa filho que eu tenho dentro de um programa principal. O programa principal é o que está escrito na frente desse report aqui, tá bom? Então, esse report aqui, ele traz o nome do programa pai, que é o que fica aqui em cima, inclusive, também, tá? Que é, inclusive, o que fica lá na telinha de status, quando você entra no programa. E aqui, ó, só para você entender a nomenclatura do padrão que nós temos aqui no Farm da Vistex, nós temos aqui, por exemplo, não só da Vistex, né, em outros lugares que eu já trabalhei, utilizam a mesma maneira aqui. Então, lembrando que isso aqui é um programa Z, tá bom? Criado por nós aqui, desenvolvedores. Este include, sempre que você encontrar, quando você preferir entrar dentro de um programa em si, e olhar o que está acontecendo dentro dele aqui, você vai ver que tem um include chamado top. Você vai ver que normalmente tem um include chamado esse EV aqui, que é de evento, e tem vários includes, ou um include só, com F, seja F01, F02, F alguma coisa, que são forms. O que significam esse form aqui, ó? Esse form aqui nada mais é que a organização em blocos dentro do meu código. Então vamos lá para você entender. Eu tenho um programa pai, que ele é o programa principal. Dentro desse programa, para ficar mais organizado, nós temos programas ali, filhos ali, que a gente pode... O que é um programa? É o conjunto de código que vai executar alguma coisa para a gente e vai sair um resultado no final, tá bom? Então, eu tenho programas filhos. Esses programas filhos, você vai encontrar escrito como include, tá bom? Include. Significa que ele pertence a um programa principal. Esse include. Dentro do include, eu posso dividir o include em blocos. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui só um exemplo. Ó. Se eu ingressar aqui nesse F, e esse F aqui é de form, de formulário. O ABAP chama de formulário, tá bom? Então, mas são blocos de código. Se eu ingressar aqui, ó, clicar duas vezes, ele já vai abrir. Ó, perceba uma coisa, ó, que eu tenho aqui, ó, o form escrito seleção de dados, tá bom? Ó, select data. Aí eu tenho, ó, para você perceber que é um bloco de código, se eu fechar aqui, ó, ele fecha e abre, ó. Fecha e abre, ó. Ele começa na linha 13 e termina lá na 80, ó. 79, tá vendo? Ó, end form, que é a finalização do meu bloco. Então, isso aqui é uma maneira para organizar um código ABAP, para não ser uma linha só ali, que aí fica muito bagunçado. Então, aqui, ó, process data, ou seja, é o processamento de dados que vai acontecer aqui dentro, tá? Então, ó, aí tem mais aqui embaixo, ó, end form, finalizei o formulário, o bloco de processamento de dados. Show data, ou seja, o que significa? Eu vou mostrar agora os dados. Se eu estou falando de um relatório, então é o próprio relatório na tela do usuário que vai aparecer aqui. Então é mais um bloco que eu tenho de código aqui organizado. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Nós temos, então, isso aqui é mera organização de código. Mera organização de código, não muda nada. Se o programador chegasse e colocasse um embaixo do outro, tirando esses forms aqui, daria certo também. Mas é só uma maneira de organizar o código. E também é uma maneira de você não precisar ficar repetindo o código. Sempre que você quiser processar os dados, é só você chamar o processamento de dados que eu vou te mostrar aqui agora. Olha só que interessante, ó. A gente vai ver na prática isso. Mas se você visualizar aqui em eventos, ó, nesse aqui include, normalmente aqui está a chamada dos nossos blocos. Então eu te mostrei o bloco, que tem vários códigos lá dentro, ok. Mas eu preciso chamar aquele bloco específico para que ele seja executado. Então normalmente está aqui em evento que isso acontece, ó. Olha lá, você vê, ó, perform, que é um perform que é chamado aqui, que é o perform que chama o form. O perform que chama o form, tá? Então, olha aqui, se eu visualizar aqui, ó, aqui eu tenho o processamento de dados, aqui eu tenho o select data, que a gente viu anteriormente. Mas, na prática, a gente vai ver isso aqui, fique tranquilo. Só estou te falando o seguinte, ó, é muito comum a gente ter esses
programas filhos dentro do programa principal. E o que seria esse top aqui? Ó? Esse top seria só declarações de variáveis. Você lembra as variáveis que a gente viu na aula anterior? Então, isso aqui seria somente as declarações dessas variáveis. Isso aqui não é debugável, tá? Isso não é debugável. Então, nem se preocupe com esse primeiro código aqui. Os principais é este aqui de evento e este aqui de formulários, ok? Então, vamos lá. O evento, normalmente, ele vai chamar os formulários. Então, ele vai chamar os performs, né? Os forms aqui que a gente chama, né? Ele vai chamar os blocos de código, e pelo menos os principais, mas a gente vai ver isso. Então, ingressando na primeira maneira de se startar um debug. Qual que seria? Eu ingresso, vou lá pego a minha T-Code, clico em sistema, vou em status, pego o nome do programa, ou clico 2 vezes em cima do programa, ele vai abrir o meu programa. E aí eu posso vir aqui em evento, porque ele o nosso código, ele é de cima para baixo, linha a linha. Na hora que ele entrar no programa, ele vai entrar aqui nesse include, vai criar todas as variáveis que estão dentro desse include. Depois ele vai vir para o segundo include aqui e vai ingressar nesse include. Então já sei que ele vai passar aqui, ó. Ele vai criar uma tela de seleção, que tem esses campos aqui, works, budat, status aqui, e tem também aqui um outro parâmetro aqui embaixo, e aqui ele tem a inicialização do meu programa. Ó. Inicialização do meu programa, ele vai passar por esse form aqui de inicialização, e aí ele vai vir aqui, esse select output, depois eu vou explicar isso aqui para vocês, que é depois que ele sai da tela de seleção, ele vai passar por isso aqui, tá bom? E aqui ele está o Start of Select. Presta atenção neste evento aqui, ó. Este Start of Selection aqui, esse carinha é startado quando nós clicamos a tecla executar. Então a gente está na tela de seleção, na hora que a gente preenche os campos que nós queremos ali, e a gente clica no F8 ou no executar, ele vai executar o que está abaixo desse Start of Select aqui. Então, como a gente quer debugar, que é o comum, tá bom? Sempre a gente começar a debugar depois que nós iniciamos ali, startamos o nosso programa, tá? Que a gente fala startar o programa depois da tela de seleção, né? Mas se você for pensar bem, o programa já iniciou, porque a tela de seleção pertence ao programa. Mas é muito comum que a gente acredita que o programa vai iniciar o que nós desejamos a partir do dado que a gente insere ali de entrada na tela de seleção, que é muito comum. É dali para frente que nós queremos analisar o que está acontecendo, né? Então, o que nós fazemos aqui, ó? Nós colocaremos um endpoint aqui, ó, que é um ponto de parada. E nós temos aqui, você pode colocar, olha só o que eu fiz. Você coloca o mouse aqui em cima, de onde você quer que ele comece, né? E o Start of Selection aqui. Você coloca o mouse aqui, deixa o cursor aqui em cima, e aí a gente tem a opção de setar ou deletar um ponto de parada. Então, nós podemos aqui colocar esse aqui, que é o setar aqui, um breakpoint genérico, tá? Então, a gente coloca aqui, você pode setar, ou seja, colocar aqui esse endpoint genérico e automaticamente, ao você startar o programa agora, ele vai parar exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, nós podemos abrir uma nova tela aqui, ir lá no nosso programa e rodar esse programa. E ele vai abrir a nossa tela de debug exatamente naquele ponto que a gente colocou aqui para ele parar, ok? Essa é a primeira maneira que nós podemos fazer para poder debugar um programa, tá joia? Qual é a segunda maneira? A segunda maneira, e eu vou sair aqui vou cancelar esse debug aqui. A segunda maneira agora eu vou ter que tirar aqui o endpoint, na verdade não precisa, que ele vai iniciar o programa bem antes. A segunda maneira, que é bem comum também, né? Porque essa maneira de você setar o endpoint exatamente no ponto onde você quer, normalmente você sabe bem
você conhece já o programa e você quer debugar exatamente naquele ponto específico. Aí vale a pena você entrar no programa, entra no programa, acha o ponto específico que você quer. Por exemplo, aqui é a parte de seleção de dados. Não está selecionando bem os dados que estão trazendo não são os dados corretos. Então você pode ingressar diretamente aqui. Mas tem uma maneira mais genérica que você não precisa passar pelo programa nada. Ele aqui automaticamente ele vai começar o debug exatamente do ponto que você clicar em uma ação. Uma ação que eu digo é um botão, é um enter que você fizer, isso é uma ação dentro de uma tela. E qual é o comando? É barra, você vem aqui, ó, na nossa caixinha de transação e coloca /H e dá um enter. Nesse momento ele ativou, olha aqui embaixo o que aconteceu, ó, debug switched on, ou seja, ele está ativo o nosso debug. E nesse ponto, qualquer ação que eu fizer aqui, ele vai abrir a tela do debug também. Então vou colocar aqui para executar. Olha só que interessante. Ele abriu onde? Lá no meu report, porque ele pegou do zero. Aqui ele vai pegar do zero, tá? Então ele abriu no meu report e aí você precisa entender uma coisa bem interessante aqui, que são as teclas de comando ou os botões de comando que você tem para navegar pelo debug. O F8 aqui, ó, o F8 é o seguinte, o F8 você vai colocar para ele continuar o debug até o final. Se ele não encontrar nenhum ponto de parada no meio do caminho, ele vai executar o programa inteiro. Então, só para você ter uma ideia, nós colocamos um ponto de parada no nosso exemplo anterior. Ele continua lá, esse ponto de parada, que ele é válido por 1, 2 horas. Esse ponto de parada que depois ele expira e sai sozinho. Você pode tirar ele manualmente, tá? Mas ele expira sozinho. Então, olha só que interessante aqui, ó. Se eu colocar o F8 aqui, ó, ele vai executar o programa inteiro, desde que não tenha nenhum ponto de parada. Então, só que tem um ponto de parada. Então, olha só que interessante, ele vai lá naquele ponto de parada que nós colocamos aqui. Eu posso tirar esse ponto de parada fazendo isso, clicando aqui em cima, tá bom? Se eu quiser colocar novamente um ponto de parada, eu posso colocar aqui, ó, vou clicando aqui na lateral, tá? Nessa arinha um pouco cinza aqui. Só que note que tem um detalhe aqui, ó. Esse ponto de parada que eu estou colocando aqui, ó, ele é diferente desse ponto de parada aqui, ó. Você consegue perceber isso? Esse ponto de parada, esse stop aqui, ele tem um quadradinho nele. E esse outro ponto de parada aqui não tem, ele só está stop. Zeis, qual é a diferença? Não é um ponto de parada? Não, é um ponto de parada também. Se eu clicar F8, ele vai parar aqui também, ó. Apertei F8, é um ponto de parada. Ele entrou nesse perform, que nós já vamos ver isso, e ele vai parar nesse stop aqui, ó. Tá bom, então qual que é a setinha diz onde está a linha que está sendo executada, tá? Essa setinha aqui, ó lá, parou no nosso ponto de parada. Então qual que é a diferença desse ponto de parada para o outro? Este ponto de parada aqui, que eu coloco com o debug aberto, este ponto de parada só é válido para o debug. Na hora que eu sair do debug, ele não estará mais aqui. Ah, mas eu olhei um ponto aqui, eu quero que esse debug, esse ponto de parada permaneça, mesmo eu saindo do debug. Aí você precisa salvar ele aqui, ó. Na hora que você salvar esse ponto de parada, que você setou ele aqui, ó, automaticamente a janelinha vai aparecer aqui também, dizendo que esse ponto de parada está salvo e é válido mesmo com o debug fechado, e se você executar novamente o programa, ele vai parar naquele ponto ali. Quer ver? Olha só. Salvei. Pronto. Ele criou a janelinha aqui. Agora, esse ponto de parada também está salvo, tá bom? A gente já tinha o outro ponto de parada, a gente tirou, agora a gente colocou novamente, e esse aqui de baixo também foi salvo. Então, nós temos agora 2 pontos de paradas aqui, que nós salvamos em tempo de execução, ou seja, com debug aberto, e ele também é válido caso eu saia totalmente do debug, inicie novamente, starte meu programa, ele vai parar nesse ponto específico aqui que nós salvamos, tá? Voltando ao botão,
Este botão F8, então, ele executa todo o programa desde que ele não encontre um ponto de parada no caminho, senão ele vai parar lá, ok? Outro botão importante aqui, ó, eu saí dessa setinha aqui e vou colocar nessa outra setinha, no outro extremo aqui, ó, que é o F5. O F5, ele vai executar toda e qualquer linha. Ele vai executar. Então, olha só, se eu pego o F5 aqui, ó, eu estou nesse if aqui, ó, se a fmax estiver preenchida, ele vai para cá, senão ele vai aqui para baixo. Se eu apertar F5, ele vai para a próxima linha a ser executada. Ele vai para a próxima linha a ser executada, ok? Esse é o F5. O F8, que é essa primeira tecla aqui, ó, ele vai executar o programa inteiro, ele vai atropelar todas as linhas desde que não encontre um ponto de parada. Já disse isso, para ficar bem sólido aí. Então, beleza. Esse F5 ele vai passo a passo e também, se precisar, ó, que nem esse perform aqui, ó. Voltei, tá? Para você voltar, olha o que eu fiz. Eu estava aqui embaixo, ó, eu estava aqui embaixo e voltei o processamento na linha de cima. Como eu fiz isso? Tem a tecla de atalho Shift F12, que você faz isso, ou também você pode usar, você clica em cima aqui do comando que você deseja que vá ser a execução, voltar à execução, clica do lado direito e coloca Go to Statement, aqui ó, automaticamente ele vai voltar para essa linha aqui de execução, tá bom? Então o F5, por executar cada linha do código, ele automaticamente ele vai ingressar nesse perform. Porque eu disse para você que o perform ele vai chamar um bloco de código. Ele vai chamar um bloco de código. Então esse perform aqui nada mais é que o título da chamada desse bloquinho de código que está lá no meu programinha, o programa filho chamado F01. Ok? Você lembra disso? Ah, eu não lembro. Então você vai ver aqui, ele vai aparecer aqui o meu include, ó. Nós estamos aqui, ó, só para você ter uma bússola de onde você saiu e para onde você está indo. Olha só que interessante. Nós iniciamos quando nós estamos aqui, ó, nesse standard aqui e também tem, ó, várias abas, tá vendo? Ó, tem o desktop 2, que nada mais são isso aqui que organização de debugs, de telas de debug, tá bom? Eu tenho a tela Standard e eu tenho a tela Desktop 2. Qual é a diferença de uma, qual é a diferença de outra? Nessa Standard aqui, ó, ele mostra o stack. O que é o stack? A pilha de onde você saiu, para onde você está indo. Cada passo é mapeado aqui dentro do SAP e você consegue ver. Olha só, o primeiro passo que foi feito. Olha, eu coloquei a minha transação. Essa é a minha transação. Dessa minha transação, ele chamou aqui uma screen, ou seja, uma tela, e dessa tela, ó, ele veio aqui, isso aqui é standard, tá? Num relatório isso aqui é standard, você não vai conseguir, não precisa debugar isso aqui, porque isso aqui é tudo naquela selection screen que a gente colocou, ele passou pela selection screen, depois aqui a gente preencheu e a gente veio no evento Start of Selection, que foi o que eu falei para vocês, que é o F8. É isso que aconteceu até agora. É isso que aconteceu até agora. Então, eu permaneço, olha só que interessante aqui, ó. Para a gente saber onde nós estamos dentro do nosso include evento. Ele já passou pelo top, criou todas aquelas variáveis e veio no nosso include evento, que a gente até tinha mostrado, que eu mostrei para você, que a gente colocou o ponto de parada aqui lá dentro do programa. Só que os blocos de códigos, e aqui é interessante você saber navegar e entender onde nós estamos. Os blocos de códigos estão em outro programa filho. Então nós temos aqui o nosso programa pai, que é esse carinha aqui, e ele está mostrando logo à frente, ó, barra, o programa filho que nós estamos. Olha que interessante o que vai acontecer aqui agora. Na hora que eu apertar o F5, que o F5 ele assim, ele executa linha a linha. Então ele vai ingressar, ele vai fazer a chamada no nosso bloco, ele vai chamar o programa filho e o bloco específico chamado Select Data, aqui, ó.
Então vou apertar F5 ou você aperta aqui também, que dá na mesma, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai sair desse programa filho de evento e vai lá para o meu de formulário, tá? Ó, foi lá para o meu de formulário, ó. Tá vendo? F01. Então, eu continuo com o meu programa pai, mas estou interagindo entre os programas filhos só para fins de organização do meu código. Então, ele chamou quem? O perform lá, que estava dando o título do que deveria chamar, ele chamou o form referente àquele perform, que é o select data aqui, ó, tá bom? Então, agora ele vai executar o programa. F5. Ué, Isaías, mas por que ele veio para esse cara aqui e não veio para esse cara aqui, ó? Porque aqui, quando você vê data, né, dois pontos, isso aqui é declaração de variável. Declaração de variável, o programa não passa por ela, porque ele não não há debug de declaração de variável. Quando eu digo declaração de variável, é quando eu crio uma variável para poder depois preencher, tá bom? Então isso aí o programa não debuga mesmo, tá? Este clear aqui, né, já é bem sugestivo. O clear é para limpar aqui, ó, essas tabelas aqui internas. Como eu sei que é uma tabela interna? Porque na nossa nomenclatura no padrão, que nós temos aqui na Vistex, esse Tzinho é de tabela interna que nós criamos. Esse G aqui é porque essa tabela interna ela está disponível para todo o programa. Todo o programa aqui, esse G, porque é de geral esse G aqui, tá? E esse T é de tabela. Então, tudo isso aqui é uma tabelinha, ó. Fmacris, HDR, essa cobra aqui e assim por diante, tá bom? E agora, olha só, esse é o F5, ele veio aqui. Então, se tivesse preenchido, e eu vou forçar aqui, ó, você vê que a tabela, ela está vazia. Como você sabe que ela está vazia, tem um 0 aqui no começo. Esse X4 aqui, ó, é a quantidade de campos que eu tenho dentro dessa tabela, desculpa. Só que essa tabela tem 0 registro. Então, se eu vier aqui clicar 2 vezes, ó, eu posso criar, aqui já é uma manipulação de dados que eu estou fazendo manualmente. Eu posso criar um registro novo aqui, ó, colocando um append row. Então, eu posso colocar aqui um append row e posso escrever alguma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Automaticamente agora ele criou, ele era 0x4 por 4, agora ele está 1 por 4. Se eu voltar aqui, ó, em cima, ou eu posso voltar na aba Standard aqui também, tá? Ele vai mostrar que agora não é mais 0, e sim 1. 1 por 4, tá? Que eu tenho um registro aqui dentro dessa tabela. Eu criei manualmente. Então, na hora que ele passar por esse clear, automaticamente ele vai voltar a 0, porque esse clear ele está limpando todas as tabelas, ó. F5, apertei F5, ele foi e passou por essa limpeza dessa tabela. Aqui é uma seleção de dados por várias tabelas que nós temos, tá bom? E aqui você pode visualizar os parâmetros de entrada, ó. Esse status aqui, ó, você pode visualizar. Esse status é se você visualizar lá em eventos, se a gente voltasse lá em eventos, você iria ver que esse status aqui, ó, eu posso até voltar para te mostrar. É um botão de entrada. Olha lá, status, ó. status, SURGS e SPUDAT, tá bom? Por que tem esse S? Porque a gente está falando de Select Options. Select Options, lembrando que é quando eu tenho o D até. Eu quero fazer uma seleção de um range, né, que nós chamamos, né? Uma seleção da data de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Ele tem um range ali, ou eu posso colocar também vários múltiplos parâmetros de entrada aqui, tá bom? O parameter, como nós já vimos anteriormente, esse parameter aqui, ele é somente uma entrada, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui, só para a gente aprender o F5, então o F5, o select, ele não vai linha a linha aqui, lógico que não, né? Por quê? Porque o select é um único comando, que ele vai lá no banco de dados e vai trazer essas informações que nós queremos aqui. Então, na hora que eu aperto F5, ele vai vir aqui para essa linha de baixo aqui, ó. Vai vir aqui para essa linha de baixo
286. Apertei F5 ou você pode apertar aqui, ó. E aí ele está fazendo a seleção de dados, tá? Tá demorando um pouquinho, porque aí isso aqui é culpa do cliente lá. A questão da memória que ele está utilizando, a quantidade de hardware, onde ele colocou o SAP que está sendo demorado, tá? E aí, beleza, ó, ele foi, executou o nosso select, e aqui a gente viu isso, né, na aula anterior, como que a gente localiza o resultado, os dados que retornou do select. A gente vai olhar o into table. Isaías, por que tem tudo isso aqui? Ó? Porque você explicou o into table, agora tem corresponding fields of table. Por que isso aqui está aparecendo aqui? Tá, é porque é uma maneira que a gente, geralmente, o programador criou uma tabela que não tem todos os campos que ele pediu para selecionar aqui. E aí ele coloca corresponding fields porque eu só quero que preencha os campos que estão aqui. Só isso, tá? Se você não entendeu também, não precisa se preocupar com isso aqui, porque isso aqui é bem a parte de programador. Então, se você clicar duas vezes, o importante é esse into, que eu vou colocar aqui dentro da tabela tal. Encontrou isso? Clique duas vezes na tabela e vamos ver se ela retornou dados. Opa! 480 dados, olha, registros, né, foram retornados. Lembrando que você pode clicar para facilitar aqui, para você visualizar, caso queira ver se os registros estão ok ou não, você pode clicar aqui que ele já te dá um ALVzinho aqui para você manipular também, olhar as informações que você queira, tá? Voltando aqui para essa aqui é a nossa tabela interna GTFMAC, tá bom? E quando a gente clica, olha só que interessante. Ele abriu aqui, a gente clica duas vezes, ele abre a tabelinha table aqui, ó. Se você visualizar, todas as tables que você já abriu, elas ficam aqui, ó. Você clica nessa abinha table e tem todas. Ah, eu quero ir na FMACRIS. Ah, tá vazia. Ah, não, eu quero voltar nessa FMAC aqui, ó. Ah, está preenchida, tá bom? E você consegue ir navegando aqui entre as tabelas. Esse standard aqui, como eu disse, né, ele tem a stack, que é a pilha de passo a passo, por onde o programa nosso está passando, e aqui embaixo ficam então as nossas variáveis. Se você quiser melhorar, você pode ir nesse desktop 3, que ele abre somente as variáveis e ele deixa de lado lá a pilha, tá bom? Para facilitar. Esse desktop 2, ele só traz a pilha, né, o passo a passo de onde o programa está caminhando, e esse F3 aqui ele só muda o layout, né? Na verdade, todos eles só mudam o layout, né? Mas tem essas pré-visualizações prontas aqui. Então, ok, vimos aqui o nosso F8, vimos aqui o nosso F5, que ele vai passo a passo, tá bom? E aqui uma coisa importante para te explicar, que eu esperei justamente no debug para te explicar, eu vou primeiro terminar o F5, aí eu vou te explicar essa parte técnica aqui, que é extremamente importante quando a gente passa por um select. Então o F5, ó, ele vai visualizar, esse sai sub RC é igual a 0. O que isso significa? É isso que eu vou explicar já já, tá bom? Ó, eu cliquei duas vezes, ele é 0. Esse sai sub RC, ele é tão importante dentro dos programas SAP que se você visualizar aqui em cima, ele sempre estará aqui em cima, ó, sai sub RC. Então o sai sub RC você nem precisa ficar clicando aqui para ele abrir na sua lateral. Só de você olhar aqui em cima, ele é tão importante que ele fica aqui em cima para você ir analisando, tá bom? Se o sai sub RC é 0. E aí vamos seguir. O F5, esse sai sub RC é 0? Sim, e aí a gente já viu que esse if faz essa pergunta, e se o que está na frente do if, que é um operador de comparação, for verdadeiro, ele vai ingressar nesse conjunto de código aqui, que não deixa de ser também um bloquinho de código, né? O if faz um bloquinho de código ali pequenininho, não é um form que é grande, é maior, um form, um perform, né? Mas o if nada mais é isso, ele manipula, desvia. Ó, eu quero que execute esse bloquinho de código agora, se for negativo, executa outro bloco de código ali. Então aí ele vai fazer aqui, olha só, tudo que a gente já viu, ó. É verdadeiro, ele vai entrar, F5, ele entrou, e aí olha só que interessante, eu tenho um loop aqui. O loop nada mais é que eu vou ler registro a registro dessa minha tabela
Fmac aqui. Então, eu cliquei aqui, né? E ele vai, ó, tá vendo? Um a um ele vai fazendo isso, o meu F5. Inclusive, se for para ingressar em uma função, que a gente vai ver isso aqui para frente, o F5 ou esse carinha aqui de cima, ó, que é esse botãozinho aqui, single step, ele vai ingressar em uma função, ele vai entrar tudo quanto é linha de código que precisa executar, ele vai entrar, ok? Então, ó, ele vai uma a uma aqui, tá bom? Isaías, qual é a diferença agora dos outros botões aqui, ó? Eu tenho o F6 e eu tenho o F7 aqui, que é o return. O F6, ele não vai entrar em blocos de códigos que está sendo chamado pelo um perform, por exemplo. Ele vai pular aquilo. Não é pular no sentido de não executar. Não, ele vai executar o perform, o form, ou seja, se eu tivesse apertado, ó, quer ver, ó, eu vou vir aqui embaixo, ó, e vou só no end form, só para sair, tá? Shift F12, só para deslocar o meu código para lá, e vou sair do meu form, ó, eu estava aqui, tá bom? Voltei lá para o meu evento, tá joia? E agora eu estou aqui, ó. Vou voltar aqui com F12, e olha só que interessante, eu vou, em vez de clicar o F5, eu vou clicar o F6. O F6, ele não vai sair do programa atual que você está. E o programa atual é esse programinha filho aqui, ó, que é de evento. Então, se eu apertar o F6, ele vai executar todo o meu bloco de código do form lá e vai permanecer aqui e vai para a próxima linha. Isso é o que o F6 faz. Ele pula, ele executa pulando, né? Não é pular dá um sentido de que ele não vai executar. Na verdade, ele vai executar todo o meu form lá certinho e vai para a próxima linha dentro desse mesmo programa. Ele não vai sair desse programa. F6, eu vou aqui em cima no botão que fica mais visível para você. Ó, F6, ele vai estar executando todo o meu form, fazendo o select lá que a gente viu, na Fmac, está fazendo o loop que a gente passou, voltou e não saiu do meu programa. Isso é o F6, tá bom? O F6 faz isso. O F7, quando nós entrarmos aqui num perform, por exemplo, eu entrei com o F5 para entrar, executar linha a linha, inclusive ingressar dentro de um perform, de um form, eu aperto F5. O F7, se você apertar o F7, você está dentro de um bloco. Você apertou o F7, ele está executando esse bloco todinho aqui do meu form, e olha só o que vai acontecer. Ele vai sair daquele bloco. Então, o F7, a gente usa pouco o F7, tá? Mas só para você saber, se você tem um perform aqui, ó, para ser executável, tá? E aí você ingressou nesse perform e você, caramba, não era para ter entrado nele. Você aperta o F7 que ele vai executar aquele form e vai para a próxima linha do programa que chamou o meu form, tá bom? Então é isso que ele faz. Ele faz isso também com funções. Se você tem uma função aqui, é muito comum você ter uma função, né? A função que eu digo, vocês como funcionais, vocês sabem bem o que é uma função. Então, se eu tiver uma função dentro do meu programa, ele vai ter o mesmo comportamento. Ou seja, ele vai pegar ali, ele vai ingressar e você apertou F5. Fala, poxa, eu não queria ter entrado dentro dessa função aqui. E aí você aperta o F7, automaticamente ele vai executar todas as funções e vai voltar na próxima linha de onde está o programa que chamou a função. Beleza? Esses são os comandos aqui que a gente usa muito dentro do nosso debug, tá bom? Então, visto isso, agora a gente vai analisar o que? A gente vai debugar de fato. Então a gente vai analisar esse programa e ir entendendo o que o programa está fazendo para você criar aí um pouco mais de afinidade com o debug em si. Então eu vou sair desse debug aqui, tá? Então a gente já viu as duas maneiras que nós temos de debugar um programa. Então a gente pode colocar o /H aqui em cima, executar, automaticamente ele vai lá no nosso programa e eu estou aqui agora com o F5, apertei F5, vou entrar na seleção de dados, tá bom? E aqui na seleção de dados temos aqui o clear, tal, eu vou no meu select,
Já viu o into corresponde field table aqui, o into table, que é o que nos interessa. Então, o retorno desse select vai vir nesta tabela aqui, tá bom? Eu gosto de usar bastante o desktop 3 aqui, porque fica melhor a lista para eu ir examinando aqui o que está acontecendo com as variáveis, se estão sendo preenchidas corretamente ou não. Então, fui no meu select, F5, tá? Vou esperar, porque o processamento está um pouquinho lento aqui, né? E assim que ele executar, ele vai, preencheu a minha tabela, 480 registros, como eu disse, nós conseguimos entrar, a gente pode excluir registro, a gente pode manipular registro alterando data, você pode fazer o que você quiser aqui no programa, desde que esteja no ambiente de teste, ok? Você é capaz de manipular do jeito que você quiser para analisar como que esse dado vai se comportar até sair na tela do usuário lá. Aqui que eu gostaria de te mostrar, o SAI sub RC, e agora sim a gente já falando de parte técnica aqui do debug em si. O SAI sub RC, ele é uma variável de ambiente do SAP. O que é uma variável de ambiente SAP? É uma variável standard que estará disponível em todo e qualquer programa SAP. Tá bom? Todas as telas standard, não standard, são variáveis gerais. Você iniciou o SAP, essas variáveis estão rodando o tempo todo, que são variáveis de sistema, que é chamado do próprio ABAP. Esse SAI sub RC, se você quiser visualizar todas as variáveis de sistema, você coloca o SAI aqui, ó. Você vai ver que ele vai trazer o nome do programa, ele vai trazer a T-code, a transação, vai trazer a tela de seleção, o número da tela de seleção que você está, tá bom? Isso é importante quando você está falando de programas mais complexos, que tem mais de uma tela mais de um relatório. Isso é importante, porque cada relatório está em uma tela diferente. Então é importante você saber que tela que você está. Então, aqui, ó, SAI. Você coloca SAI, ele vai trazer todos os nossos registros que nós estamos aqui nessas variáveis de ambiente. Para você visualizar as mais comuns, você vai visualizar aqui, ó, o banco de dados nosso. A gente está usando o Oracle, nesse caso aqui do cliente. Olha aqui a nossa T-code, tá vendo? T-code é a nossa transação. Você consegue ver aqui, ó, o nome do nosso programa, ó, o usuário. Quem é o usuário que está utilizando esse programa? Olha aqui, ó, o nome do nosso programa é esse aqui, tá vendo? Então, essas são as nossas variáveis de ambiente. Então, esse SAI sub RC aqui, que é extremamente importante, ele sempre que ele for igual a 0, depois que ele passou por uma seleção de dados ou uma tentativa de seleção de dados, que é o que está acontecendo aqui, ó. Cadê o meu mouse? Aqui, ó. Nesse select, o select é uma tentativa de seleção de dados. Se ele não encontrar nenhuma informação nesse select, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse SAI sub RC será diferente de 0. Então, os programadores, é muito comum, abaixo de select, você vai encontrar SAI sub RC. SAI sub RC é igual a 0, você como funcionário você vai saber, opa, retornou alguma coisa. Se a minha tabela estiver preenchida com algum registro, SAI sub RC vai ser 0. Agora, se o meu SAI sub RC for diferente de 0, ou seja, não retornou, minha tabela está vazia. Da minha seleção que nós tentamos fazer, ela está vazia. Embaixo de select você vai ver isso aqui acontecendo. Ok? O SAI sub RC é isso. Fiz uma consulta de um dado, não encontrei esse registro na tabela que eu estou procurando. SAI sub RC diferente de 0, porque o retorno é negativo, tá bom? Não veio nada, tá? Diferente de 0. Quando é 0, é quando está ok. É um pouquinho confuso, mas você no dia a dia você vai pegar isso muito bem. Continuando aqui, a gente vai então, se SAI sub RC é igual a 0, ou seja, se tem registro na nossa tabela, então ele vai executar a nossa condição aqui, vai entrar nesse bloco. Então ele vai fazendo o loop bonitinho aqui, ó,
pega a nossa tabela interna, coloca o registro da linha 1 da nossa tabela dentro dessa estruturinha aqui, tá bom? LSFMAC significa o quê? Local Structure, ou seja, é uma estrutura local, não é global como essa GT aqui, tá vendo? GT é global. Ah, qual é a importância disso? Para o programador é muito importante. Para o funcional, que conhecer muito bem o programa, isso também vai ser importante e só o dia a dia vai te dizer quando isso aqui vai ser importante ou não, em programas mais complexos, ok? Então vamos lá. Esse tá Bix aqui e tal, muita coisa você não precisa saber, né? Isso aqui é só um cheque de autorização, né? Uma checagem de autorização. Se a pessoa tem autorização, ela pode prosseguir. Se não, ela não pode prosseguir. Isso aqui é interessante porque você, como funcional, se você tem um cheque, tá? Eu vou ensinar isso porque às vezes a gente no desespero, como eu já peguei, tá com problema em produção, eu preciso acessar o programa para poder encontrar o problema e eu não tenho tempo de alguém liberar essa autorização para mim. O problema está acontecendo, tá? 1000 por hora lá, e até chamar a pessoa responsável para poder atribuir a uma autorização para utilizar, você como funcional, você pode vir aqui e fazer o seguinte, pular o cheque. Eu te ensinei a fazer isso aqui, ó. Você vem aqui no próxima linha executável, porque isso aqui nada mais é que está checando se você tem autorização ou não. Então eu venho aqui na próxima linha executável, de fato, e vou e aperto o Shift F12. Pronto. Pulou a checagem do programa para tirar ou não o usuário que é autorizado ou não. Isso aqui é para o usuário, né? A gente que é funcional ou desenvolvedor, a gente deveria, pelo menos entre aspas, ter um acesso global, né? Mas as empresas, elas nos limitam e às vezes o problema está acontecendo, nós estamos sendo muito cobrados e a gente encontra uma autorização, uma checagem de autorizações aqui e aí simplesmente você pula, né? E óbvio, né? O gerente sabendo, comunica tudo certinho, que aí eu já fiz isso, já precisei fazer isso aqui. Então vamos lá, aqui também, ó, aí ele vai fazer uma leitura também na GMAC aqui, do mesmo jeitinho que está fazendo lá em cima, e aqui é interessante, ó, se você for observar, aqui, eu não sei o que esse comando Shift faz. Ué, analisa aqui, ó, coloca ele aqui e você vai analisando. Às vezes o comportamento ele vai te mostrando, mas esse Shift aqui, ele vai, por exemplo, aqui nesse caso, ele vai tirar os zeros que estão à esquerda, tá? Aí não dá pra gente mergulhar em cada comando que se faz do SAP, sendo que quando você for debugando, que isso é 1 milhão de comandos que existem aqui, você vai colocando aqui, o que isso aqui faz em ABAP SAP? Coloca no Google, ele já vai te mostrar. Remove os zeros à esquerda, tá bom? Mas o mais importante é você entender o select, você entender um loop e assim por diante, tá bom? Então aqui você vai debugando, ó, ele vai, o loop aqui, ele vai demorar, porque o loop aqui ele tem quase 500 registros. O que eu posso fazer? Coloca o stopzinho temporário aqui e aperte F8, que ele vai e lê todos os quase 500 registros aqui e já vai para a próxima linha que você deseja executar. Ou você está aqui embaixo, eu quero analisar aqui, vamos ver se esse MAC aqui está preenchido, né? Ó, você pode, aqui, ó, eu não mostrei isso, né? Mas você pode colocar inúmeras variáveis aqui, ó. Aqui, ó, GTMAC já foi. Esse cobra aqui. E aí tem essa lixeirinha que você pode limpar tudo de uma vez. Se você quer tirar somente uma linha, você seleciona, aí é normal, né? Você deleta somente uma linha aqui, tá bom? Então, a gente foi F5 aqui, a GMAC está preenchida. Ó, olha só que interessante, is not initial, ou seja, você lembra, né? Is not initial é quando ela está preenchida. Preenchida, ok? Beleza? Então aí ele vai ingressar aqui, ó, automaticamente. Como ela está preenchida, eu vou utilizar as informações dela para alguma coisa. Então eu vou e faço essa validação aqui para visualizar se ela está preenchida. E a gente faz esse select aqui com ela aqui, tá bom? Quando a gente usa aqui esse for all enters, né, só para fins de conhecimento, a gente está utilizando os registros, os campos
que estão dentro da nossa GTMac, que a gente conferiu se ela está cheia ou não aqui. E aqui embaixo a gente coloca, olha só que interessante aqui, algo que é importante você saber. Quando eu estou aqui na minha GTFMac, ele está falando, ó, eu quero comparar o registro dessa tabela, que eu vou lá na Fmacris agora, eu quero utilizar como filtro essa minha GTFMac aqui, que já está preenchida. Então eu vou, esse ForAllWents vai fazer isso, e onde você quer o registro da minha Fmacris, ó, eu quero que pegue o meu ID Resource aqui, da Fmacris, e equipare, ou seja, só pegue os que são iguais da minha Fmac aqui, o ID Resource também da minha Fmac, ok? Então é isso. Então, por exemplo, olha só, eu vou entrar aqui na minha Fmac, o meu campo ID Resource, cadê o ID Resource aqui? Ó? Ah lá, ID Resource, ele está em branco. Ok, está em branco, ele vai pular essa informação, tá bom? Mas aí, olha só que interessante, ele pega aqui ó, o ID Resource, aí ele coloca OR, você lembra que é igualzinho o if que a gente viu lá atrás? Ou seja, são operadores aqui, ó, são operadores que nós estamos utilizando, ó, os operadores de comparação, que nós estamos aqui, e nós também estamos utilizando os mesmos operadores lá de trás, que é esse OR e o AND, igualzinho o if. Isso aqui vai aparecer no select, isso aqui pode aparecer no loop, isso aqui também pode aparecer no if. Então é a mesma coisa, tá? Então, ó, ou esse cara é igual, ou se encontrar esse zzopper aqui, zzopper aqui, ele também pode ser igual ao meu ID Resource. Esse ID Resource aqui, ó, ele corresponde a Fmacris. Quem corresponde que eu estou comparando a Fmac é o que está aqui, ó, GTFMac, tracinho o campo. Tracinho o campo. Então, ele vai olhar, esse registro da Fmac aqui, ó, é igual, existe algum igual da minha ID Resource na minha Fmacris? Não. Então, como é ou é um ou outro. Então, dá uma olhada nesse Opera aqui, se está preenchido. Vamos ver esse ZZ Opera aqui, ó. Dá pra gente colocar aqui, ó, o nome, inserir o nome da coluna e ela vem para coluna 2 aqui, ó, tá vendo? Sempre. Ele mantém a coluna 1. Ó, o ZZ Opera está preenchido. Opa, então se ele está preenchido, eu vou pegar esse número aqui agora, esse código, e vou na minha ID Resource, porque é um ou outro. Se esse aqui tiver vazio, eu quero comparar então com esse campo. É isso que ele faz, tá bom? Esse ABAP false é um comando do próprio ABAP que a gente utiliza para ver se o campo é inicial ou não, tá bom? Então esse ABAP falso, ele está em branco. Então ele vai pegar, ó, vai lá na Fmacris e pega esse ZATVCO aqui, somente igual a branco, está em branco. Se você clicar no ABAP falso aqui, ó, ele está em branco. E tem um outro comando que é muito normal você visualizar no dia a dia, é o ABAP true, que ele vai ter um xizinho, que é que se ele está preenchido, tá bom? Então é isso aqui, ó. Isso aqui é idêntico você falar o seguinte, is initial, ou seja, é vazio, é ABAP false, é a mesma coisa. Ou is not initial, ou seja, ele está preenchido, é ABAP true, é a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa. E aqui ele está indo também lá na minha Fmacris, vendo no RSType aqui, somente o campo igual a A. Aqui é o valor literal. O programador decidiu colocar o valor literal. Tem problema? Não, é fixo. O funcional colocou lá para ele. Ó, é sempre RSType da Fmacris, é sempre A. Então o programador ele vem aqui e seta literalmente o valor, tá bom? Isso é muito comum também você visualizar. Ó, depois de um select, olha que interessante, F5, retornou alguma coisa na Fmac? Vou apagar aqui. E aí, desculpa, Fmac não, Fmacris, né, que nós estamos. Opa, 4 registros. Então o meu sai sub RC permanece 0, tá vendo? Olha o próximo aqui, ó, na GT Header aqui, ó. Retornou algum registro? Retornou 19 registros. Então, sai sub RC igual a 0. Então eu ingresso aqui agora para fazer uma nova seleção. Essa into table cobra aqui, vamos visualizar se vai retornar algum registro?
Ó, retornou 19 registros, sai sub RC igual a 0. Chegamos no nosso endform. Chegamos no nosso endform, vamos para o próximo aqui. E aí ele vai fazer uma validação. A fmatrix, ela está preenchida? Por quê? Is not initial significa que ela não está em branco, tá ok? Não está em branco. Então apertei aqui, o F5, ele entrou. Então vamos processar agora esse dado. Geralmente o process data é a manipulação de dados em si. Então vou excluir alguma coisa, vou somar alguma coisa. Isso é. Então olha só que organizadinho que está esse programa. A gente pega um perform só de seleção, só para poder selecionar as informações, e outras eu pego outro bloco de código só para manipular aquilo que foi selecionado. Então vou entrar aqui para visualizar agora. Ó. Ingressei nesse form, ele dá um clear aqui em várias tabelas, pega a data de hoje, é isso que está fazendo. Ó, fiz uma nova seleção aqui, nessa tabelinha aqui, coloquei dentro dessa tabela o registro, e aí ele pega a GT Cobra, que a gente foi e fez um select dela lá atrás, vai fazer várias... está trabalhando aqui com a GT Cobra. Aí eu não quero visualizar. Seta aqui um ponto de parada, que é válido somente no debug. F8 ele vai para a próxima. Lá. Fez uma nova seleção de dados. Vamos ver se essa seleção de dados vai retornar alguma coisa. Retornou. Então sai sub RC igual a 0 aqui. Entra no novo loop. Faz um novo if. Tá vendo que as coisas se repetem? As coisas vivem se repetindo. Ó. Vive se repetindo. Ó. O código para funcional, olha lá, o else if que nós vimos na aula 1, tá vendo? E ele vai e faz alguma coisa, e aqui é muito importante, um ponto importante que faltou do código para explicar, que eu esperava justamente a prática para poder facilitar. Esse read table, ele vai ler um único registro da tabela. Ele é igual o loop não lê registro a registro? Sim, um a um, sim. O read table, ele vai ler somente um registro na tabela. E você precisa falar exatamente qual registro é. Porque ele só traz um registro e ponto final. Ele vai trazer. Então, o read table, olha só que interessante. Ele vai lá na fmatrix que nós fizemos, onde a chave que você precisa, a chave, o campo-chave que você quer, ou seja, que você sabe que naquela tabela, na tabela fmatrix, eu só tenho um registro que tem esse código específico, em um campo específico, eu quero que você pegue o meu ID Resource, nesse caso aqui ele veio zerado, o ID Resource, né? Porque estava zerado na tabela que a gente estava vendo, então pega onde ele está em branco. Olha só que interessante, ele vai fazer essa pesquisa. Então ele vai na GT fmatrix e vai pegar um registro onde o ID Resource está em branco. É isso que ele vai fazer. Então vamos ver se ele vai retornar alguma coisa, porque é uma consulta e uma tabela. Por mais que não é uma tabela do banco de dados, o select é uma pesquisa numa tabela do banco de dados, igual a SE16N. O read table é uma consulta em uma tabela interna, que é uma cópia de uma tabela do banco de dados. Então eu venho aqui, ó, e passo o F5. Olha só o que vai acontecer. Ah, ele não encontrou registro. Como você sabe que ele não encontrou registro, Isaías? Olha o sai sub RC aqui, ó. Eu não falei para você que o sai sub RC, ele sempre vai dar 0 quando ele fizer uma consulta, tanto faz a consulta, se é uma consulta de banco de dados ou se é uma consulta numa tabela interna. Ele vai fazer uma consulta. Se essa consulta retornou ok, sai sub RC é igual a 0. Se ele retornou vazio, não encontrou o que você queria, o sai sub RC vai ser diferente de 0. E é isso mesmo que está acontecendo aqui. Ó. Se o sai sub RC for not equal, ou seja, a 0, for diferente de 0, entre aqui. É isso que ele está falando. Ou ainda, olha só que interessante aqui, ó. Ou ainda, se o meu ID Resource, que é essa variável aqui, ó. Variável aqui, ó. Se o meu ID Resource estiver vazio, aqui tá. E aqui tá, ó. Esse é verdadeiro, esse é verdadeiro. Lembrando que o OR aqui, eu só preciso de um ser verdadeiro, que ele já ingressaria aqui. O sai sub RC é diferente de 0? Sim, ele já ingressaria aqui. Mas eu tenho outra checagem, se quiser continuar, né? Mas o programa não checa, tá? O programa, ele... Ah, é o OR que ele está utilizando? Um já é verdadeiro? Então eu já vou entrar aqui, tá bom?
E aí ainda ele faz aqui, ó, ou ainda esse zezebudate também está vazio. Então ele vai entrar aqui e vai fazer um comando que ele vai deletar esse registro dessa tabela interna aqui e vai continuar. Esse continue dentro de um loop, ó, esse comando continue dentro de um loop, ele vai sair do registro atual e vai pular para o próximo registro, a linha 2. Por que ele está fazendo isso? É isso? Porque ele não quer que execute aqui embaixo. Ou seja, se isso aqui já está em branco, cara, eu preciso dessas informações para continuar. Como eu não tenho essas informações, continue, cara, vai para o próximo registro. É isso que ele está falando. Continue, olha, ele vai subir lá no loop, lá, ó. Subiu no loop. E vai agora para a linha 2. E vai fazer a execução do mesmo jeito, tá bom? Esse aqui é o código que você vai aprendendo a debugar aos poucos, vai indo, você vai entendendo o que cada coisa vai fazendo aqui. E se tiver dúvida, chame o programador, que o programador vai sempre estar à disposição para poder te ajudar em alguma dúvida de um programa em si, tá? Vou apertar F8 aqui para que ele traga então o meu relatório que eu coloquei. Lembrando que esse relatório aqui, ó, só para fins didáticos, tá? Eu vou executar aqui, ó, vou vir aqui, pulei a minha seleção de dados, F6, que você já sabe. Vou só apagar aqui, ele tá demorando um pouquinho, né? Eu vou apagar aqui para limpar, ok? Eu apertei o F6, só que como tinha um ponto de parada dentro do meu bloco, ele foi lá, igualzinho o F8 faz, tá bom? O F6 pula o form, também desde que não tenha um ponto de parada dentro dele, senão ele vai dar prioridade para o ponto de parada, tá? Então vou apertar o F7 agora para executar todo esse bloco e voltar lá no programa, lá, certinho. Vou ingressar aqui, aí ele trouxe uma mensagem de texto, porque a fmacris, o engraçado que a fmacris anteriormente, ela estava vindo preenchida. E agora ela veio vazia. Deixa eu só analisar aqui. Ou eu que tinha forçado, né, para ela vir preenchida. Mas eu quero que ele processe as informações aqui. A fmacris veio vazia, tá? Ela veio vazia por causa da autorização do cheque. Quer ver? Deixa eu só voltar aqui. Executar. E a gente vai ter que entrar na autorização ali. Ele vai pular porque... Espera aí só um minutinho. Tá vazio, que trouxe a mensagem, né? Vamos ter que debugar para pular a checagem ali. Olha lá, vamos ter que entrar aqui. Ele vai aqui trazer as informações. Está vendo que importante? Acabou de dar eu falei do exemplo que isso acontece e acabou de acontecer comigo aqui de verdade. Então, aqui, eu vou pular esse carinha aqui que ele está fazendo a autorização do cheque. Isso. Então, vamos pular para cá, ó. Tá? E agora vamos executar. Executamos aqui. Paramos bem aqui embaixo, tá? Nós estamos lá no nosso form. O que eu quero te mostrar é que tudo isso aqui está processando os dados, está manipulando os dados, né? Eu vou colocar um ponto de parada aqui, F8, para poder executar isso aqui bonitinho. E aí eu quero voltar para ele ir para o próximo form, ó. A Gmac, ele faz uma validação, está preenchida? Sim. Então ele vai show data, ou seja, agora ele vai criar o ALV e vai mostrar para a gente, ó. Então entramos no form, aqui ele é uma classezinha, né, para poder trazer o ALV para a gente. Ele está preenchendo aqui as colunas, ó. Então quando o campo for PNR, preencha com esse título lá no nosso campo, tá? É isso que ele está fazendo. Eu só estou para poder debugar o programa inteiro aqui, para você visualizar. Ó, aqui é o tamanho, seta, o tamanho aqui da saída, o Burks aqui, que é a empresa, estamos aumentando o tamanho da nossa coluna aqui. Tá? Isso aqui não é muito relevante para quem é funcional. Tá? Aqui é só para colocando a mensagem, tá? Set Select Screen, que isso aqui é as abinhas dos botões lá em cima para a gente colocar, né? E aqui, sim, de fato, ele coloca o display, o ALV, tá vendo? Display ALV. Então, se eu apertar F8, ele vai e traz o nosso ALV aqui bonitinho. Este aqui é um programa simples que nós fizemos, que nós debugamos. Agora, o que eu vou fazer? Vou entrar num programa mais complexo para você visualizar que ele tem várias telas, só para a gente entender uma parte do agro, que é muito padrão em todos os programas que nós vamos visualizar aqui dentro da Vistex, ok? Vamos então agora debugar um programa mais complexo. Divide-se
em duas categorias o debug, só para, assim, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas só para você entender, você que é funcional. Nós temos os programas então mais simples, que são de um único relatório, que a gente clica no executar, ele processa e automaticamente devolve um relatório para nós. E nós temos agora um programa mais complexo que tem várias abas. E por mais que ele vai assustar um pouco o debug, eu vou te passar um macete aqui que você vai direto no ponto específico que você precisa para analisar. Ou seja, eu vou tornar um programa complexo em um programa simplesinho, que quando o funcional vai fazer um debug, ele por mais que esteja num programa Farm Standard, né, e considera-se também programas Zs complexos, que são justamente aqueles programas que havia um standard e fez-se uma cópia ali e colocou um Zzinho, seja lá por qual alteração que o cliente exigiu, que pelo standard seria mais complexo fazer. Então faça uma cópia ali e aí a gente coloca o Zzinho. Ou seja, por mais que seja um programa Z, é um programa complexo. Então, para eu entender melhor, como que funciona essas duas diferenças? Então, para você entender melhor, considera-se um programa, seja Z ou standard aqui do Farm, que tem mais de uma tela, ou mais de uma abinha que você vai clicando ali, e cada abinha abre um relatório, considera-se no debug um sisteminha mais complexo que eu vou te explicar aqui. Temos bastante coisinhas aqui para te explicar, para você não assustar no debug desses sisteminhas. Então, eu estou aqui com essa famosa, que é a transaçãozinha, né, a GEMASP. A gente entrando nessa transação e nós temos já, abre-se aqui uma telinha para a gente. E aí, como é de hábito aqui, né, nesses sisteminhas aqui, standards do Farm, a gente clica aqui para procurar e a gente vai e entra aqui num contrato. E aí, automaticamente, a gente roda esse contrato. Pronto. Abriu aqui, inúmeras abas, que a gente tem aqui, né? Terreno, proprietários, períodos e mais um monte de informações aqui, tá bom? Isso aqui é um programinha complexo, tá? A gente tem um relatório aqui. Se a gente abrir aqui, vamos ver mais o que tem. Ó, isso aqui são todas as informações, ó, que advém, né? É uma tela. Isso aqui é uma tela, tá? Uma subscreen, que a gente já vai falar sobre isso. Isso aqui é uma outra tela dentro dessa subscreen, tá? Eu estou falando subscreen porque isso aqui, ó, que você vê fechadinho, esse cabeçalho, é uma subscreen. Zez, me explica melhor isso aqui. Vamos lá, deixa eu te explicar. Se você pegar aqui, ó, deixa eu aumentar essa tela aqui melhor. Vai ficar melhor para você visualizar aí, ó. Aí. Que eu vou conseguir te mostrar algo bem legal aqui, ó. Se você visualizar aqui, ó, isso aqui, ó, daqui de cima até o final é uma screen, ou seja, é uma tela, tá bom? Se você pegar isso aqui, ó, agora dentro dessa tela, temos várias outras subtelas, tá bom? Isso aqui, ó, esse cabeçalho aqui, ó, é uma subtela. Por quê? Porque está dentro de uma tela principal. Essa parte aqui de baixo é uma subscreen, é uma subtela. Por quê? Porque está dentro da tela principal. Agora, olha só que interessante. Essas abinhas aqui, ó, são subscreen. Ou seja, cada aba dessa que eu estou colocando aqui é uma subscreen? Sim, é uma subscreen. E aí que tá, aqui que torna a coisa um pouquinho mais complexa. Porque dentro dessa subscreen aqui, nós temos um relatório aqui dentro. Se eu for aqui em terrenos, ó, tem um relatório maior ainda, tá vendo? Dentro dessa subscreen. Ou seja, eu tenho uma tela principal, dentro dessa tela eu tenho subtelas. Tenho a tela ali de cabeçalho e tenho essa telinha aqui de baixo de itens. A gente pode pensar como tela de item, tá? E nós temos dentro dessa tela de item aqui, ó, um gerenciamento dessas subtelas. Eu vou te mostrar isso aqui no código. Assim, a gente não precisa aprofundar, isso é mais para o desenvolvedor saber. O que eu quero te explicar
é que a gente vai ter que navegar e mergulhar, se aprofundar bastante aqui para encontrar esse relatório aqui. Porque toda vez que eu for debugar o meu programa, ele vai começar da tela principal. Aí da tela principal, ele vai passar por essa de cabeçalho, depois da cabeçalho ele vai passar nessa de item, a gente vai ter que encontrar qual é a aba que está ativa, porque na hora que você clica aqui, ó, isso aqui é um evento que está acontecendo. Na hora que você clicou aqui, o SAP ele vai falar assim, ele clicou na aba 2 aqui, ó. A aba 2 tem o que dentro? A aba 2 tem um relatório. Esse relatório é para ser preenchido assim, assim, assim e assim por diante. Então, cada telinha dessa aqui, ó, tudo relatórios, tá vendo? Tudo relatório, ó, que vai aparecendo. Tudo isso aqui são informações que a partir do momento que você clica aqui, dispara-se um evento dentro do código da SAP e aí sim ele vai carregar todas essas informações aqui de forma dinâmica e mostrar para o usuário, tá bom? A mesma coisa acontece quando nós clicamos em um botãozinho desse aqui. Também está processando algo lá por trás, que a gente vai dar uma olhada no debug, eu vou te explicar bem facilmente como que você chega, por exemplo, ó, cliquei no botão salvar. O que vai acontecer agora? Não era para aparecer essa mensagem, era para aparecer outra mensagem. Onde que eu encontro isso para poder fazer a mudança? É isso que eu vou te passar, tá bom? Por mais que assusta um pouquinho, eu vou te passar um macete bem fácil aqui que você vai direto no ponto específico. Por quê? Você como funcional, o que você está procurando não é como montou essa tela, como nada disso. O funcional, ele vai se preocupar com os dados que estão em tela. Então, se tem algum equívoco no dado aqui, é isso que ele vai se preocupar. A ordem de botão, onde coloca, não, isso aí não precisa debugar. Você chega para o desenvolvedor e fala assim, eu quero que a lixeira venha antes do copy aqui, ó. Ou eu quero que você coloque um botão a mais que faça esse processamento, né? Então, o funcional, ele vai se preocupar com os dados que estão aqui e a maneira como está acontecendo essa manipulação desses dados, ou seja, a maneira como o programa está manipulando, né? Somando, dividindo, concatenando, né? Concatenar é você juntar textos, tá? Dentro aqui do código. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai encurtar tudo aqui que precisa e vai direto ao ponto, tá? Então vamos voltar do começo aqui, ó. Vamos voltar do início. Eu vou resetar isso aqui. Vamos lá na Gmasp e vamos colocar aqui o nosso acordo. Rodando aqui, vamos supor que você viu uma informação em terrenos aqui que você não gostou da informação. Olha, eu gostaria de saber esses registros que estão aqui, de onde que eles estão vindo, tá? Eu já te disse, para você carregar como se fosse apertando um F8 em um programa simples de um relatório, aqui, ó, é quando você clica na aba. Se você quer saber de onde saiu esse relatório aqui, ó, isso aqui é o F8. No clique é como se fosse o F8. Vai startar o início do carregamento desse relatório. Beleza, já tem essa informação. O que eu faço aqui agora? O que você faz aqui agora é colocar o /H, você sai da aba que você está, que você, por exemplo, queria ver terrenos aqui, uma informação, entender como estão vindos esses registros aqui, você sai dessa aba que você quer, coloca o /H aqui em cima, /H, dá o Enter e ativa então, como se fosse o F8, a aba terreno. Nesse momento, vai abrir o debug desse programa monstruoso aqui, que ele é um pouquinho complexo. Cara, abriu um programa extremamente louco aqui, diferente, concordam? Só que aqui você precisa entender conceitos bem simplesinhos, ó. Quando você tem, ó, essa nomenclatura aqui é muito importante para você saber onde você está. Esse process after input aqui, input, você significa o quê, ó? Todo programa complexo se divide em duas partes aqui quando nós estamos falando de telas, várias telas, só para você saber. Nós temos aqui, ó, esse process before output, também conhecido, né, com PBO,
PBO, tá bom? E nós temos esse aqui, ó, Process After Input. O que isso significa? Process After Input, que é o pai aqui, né? Significa o seguinte: toda tela quando é carregada, presta atenção, ó, toda tela quando é carregada, esse processamento, esse carinha aqui, ó, Process Before Output, esse carinha aqui, ó, ele vai acontecer antes de carregar a tela. Então, quando você carregou a tela, esse cara é o primeiro a aparecer. É o primeiro a aparecer. Esse aqui, o after, aqui, que é o que vem... desculpa, ele vem antes, esse cara. Não sei se eu falei depois ou antes, mas só para corrigir, tá? O before aqui vem antes, tá? E o after aqui, after, ele vem depois. Depois do quê? Depois que a tela carregou. Tá, ainda não entendeu? Beleza. A tela carregou na nossa frente. Qualquer coisa que eu fizer nessa tela principal, ele vai cair nesse processamento que ele vem após. É um processamento após a tela ter sido carregada. Qual é essa tela, Isaías? É essa tela aqui, ó. É essa tela aqui, ó. Eu vou voltar aqui de novo. Espera aí que eu vou sair aqui desse programa e vou entrar aqui, ó. Isso aqui, ó, na hora que eu crio, ele rodou essa tela nova que apareceu, ele já rodou quem? Ele já rodou o PBO, que é isso aqui, ó. O Process Before. Ele rodou esse cara aqui. Então, antes da tela aparecer, ele rodou todo esse código aqui, ó. Todo esse código aqui foi rodado. Depois que ele rodou esse código, aí o que acontece? Ele apareceu essa tela, significa que apareceu a tela, que é ali que ele cria essa tela e aparece. Tudo que eu fizer nessa tela, se eu apertar esse botão aqui agora, nós estamos ingressando na segunda parte desse programinha aqui, dessa tela, que é o que? O after, tá? Esse Process After Input aqui, tá bom? Então, só para você entender a dinâmica. Então, programas de telas, programa mais complexo, eles têm essas duas divisõezinhas ali. Você faz uma programação antes, esses códigos aqui, eu já vou te explicar o que é esse módulo aqui, tá? Você faz uma programação antes de gerar a tela, que é inclusive a programação necessária para gerar essa tela para o usuário, e qualquer ação que o usuário faça nessa tela, ele vai entrar nesse after aqui, no processamento após. Beleza? Show de bola? Então, toda vez que você for debugar um /H em uma tela que já está na sua frente, você coloca /H lá e aperta um botãozinho, aperta uma aba, ele vai cair exatamente nesse processo After Input aqui, tá bom? Só que aí vem algo bem legal para você saber aqui. Por mais que o nosso programa, assim que eu starto ele pela primeira vez e vai aparecer a primeira tela na minha frente, que é o que aconteceu aqui, ó, na hora que eu cliquei aqui duas vezes, ó, vou voltar, cliquei duas vezes aqui, ó, ele vai rodar aquele carinha lá, o before, tá? Que é o PBO. Então, cliquei aqui, rodou o PBO, pum, parou. Beleza, tá bem aqui. Na hora que eu fizer uma ação aqui, aí você já está sabendo bastante, na hora que eu fizer uma ação aqui, automaticamente ele vai entrar nesse after aqui. Só que aí tem algo legal. Toda vez que o programa rodar o after aqui, ele termina o processamento que você fez, ele termina todo o processamento que você clicou no botão, ele vai fazer a ação que você deseja, mas depois, para poder atualizar a tela novamente aqui, ele vai rodar novamente o PBO, como se tivesse apertado F8 de novo. Isso é automático, tá bom? Ele faz isso para atualizar a tela. Ele faz isso para atualizar a tela. Então, olha só, por quê? Você mantém o programa sempre rodando. E aqui, por exemplo, em programas complexos de aba, toda vez que você clica em um botãozinho, numa aba, por exemplo, você modificou a tela principal. A tela principal foi modificada. Porque o conceito aqui, ó, o conceito desses tipos de programas, ó, aqui nós saímos para uma tela diferente, ó, tá vendo? Aqui é uma tela, beleza, uma tela
mãe aqui do meu programa. Na hora que eu clico aqui, ó, ele foi por uma outra tela diferente. Tudo bem, é uma tela de seleção, que tem programa simples e também nesse programinha complexo que é específico do Farm, né? Então, na hora que eu seleciono aqui um acordo, e eu vou aqui e rodo ele, nós voltamos para aquela tela principal. E perceba, nós nunca mais sairemos dessa tela. Todas as informações que você tem desse acordo estarão aqui dentro. Então temos N não, né? Tem um limite aqui de telas que nós temos, né? Mas todas essas telinhas, subtelas que estão aqui, elas vão ficar rodando dentro dessa tela principal. Então, isso aqui que você precisa se atentar. Então, olha só que interessante. Nesse momento, nós temos uma tela pai aqui, ou uma tela mãe, entenda como você quiser, uma tela principal, e nós temos subtelas dentro dessa tela principal. Beleza, aí até aí eu já falei e repeti várias vezes, por causa da minha preocupação para você entender isso aqui, porque se eu passar muito rápido aqui, você vai bugar a cabeça com certeza. Então vamos voltar aqui, ó. Beleza, deixa eu dar o aqui, maravilha. Onde eu quero chegar com isso? Nós estamos em uma tela principal, que é essa telinha aqui, ó. Ele até mostra, o SAP ele mostra aqui em cima, ó. Qual é o programa, o nome do programa que nós estamos? É esse cara aqui, ó. É o nosso programa principal. Qual tela que nós estamos? É essa aqui, ó, a 0100. Essa 0100 é a nossa tela principal, ok? Só que agora a gente vai entrar em uma... você vai ver que a gente vai entrar em vários pontos que a gente vai cada vez mais aprofundando em subscreen, que são subtelas, para até a gente encontrar especificamente o ALV, a tela do ALV que vai ser impressa para o usuário ali, que é isso que nos interessa, é encontrar onde os dados estão, tá bom? E olha só que interessante aqui, ó. Isso aqui que eu estou te mostrando é padrão, cara. Isso que é legal do agro aqui. Foi padronizado. Então, todos os programas complexos você vai encontrar da mesma maneira e você vai ser capaz de encontrar da mesma maneira as informações que eu vou te passar aqui. Então, vamos lá. Antes de eu mergulhar para a gente encontrar a tela específica, eu preciso te mostrar esse detalhinho aqui, ó. Eu te falei lá atrás que nós temos um programa pai, e nós temos programas filhos dentro dele, né? E eu disse para vocês também que a gente pode criar blocos, que é aquele perform junto com o form. Então o perform chama um pedacinho de um bloco, e aí a gente ingressa chamando esse bloco para ser executado. Você se recorda disso? Então é como se fosse assim, ó. Deixa eu tentar desenhar algo aqui para você aqui, ó. Vou abrir deixa eu só abrir aqui deixa eu abrir isso aqui, eu vou conseguir desenhar legal para você, ó. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos isso aqui, ó. Eu nem lembro como trabalha um pouco as ferramentas aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. Então eu tenho um programa, certo? Um programa, cadê o texto aqui? Então eu tenho um programa, vamos colocar aqui programa pai, né? Eu vou fazer isso aqui para ficar mais claro, para não confundir, ok? Então nós temos um programa pai, eu consigo deixar negrito isso aqui maior? Sim, legal. Um programa pai. Dentro desse programa pai, nós podemos ter programas filhos, né? Que foi que a gente pegou lá, que são chamados os includes, tá bom? Os includes. Então eu pego aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu consigo... eu não sei porque eu não estou conseguindo... Aqui, eu consegui. Aqui, ó, esse aqui são programas filhos, que são os chamados includes, né? Que a gente viu no exemplo passado lá. Então eu posso ter um, posso ter dois, posso ter três includes, tá bom? Só que dentro desse include aqui, ó, eu posso ter uns blocos. Isso aqui é um programa simples, tá? Programa simples. Eu posso ter blocos, tá? Blocos que são chamados de form ou perform, né? Então aqui eu vou colocar aqui como form.
E esse cara aqui, eu vou colocar ele como include. Include, ok? Para você entender aí. Então eu tenho aqui include, esse blocão aqui é um include, e dentro de includes eu posso ter form, tá? Lembrando o seguinte, que esse form aqui, como são bloquinhos de códigos, ele pode estar fora do include, dentro do include, é só questão de organização. O include são programas filhos ali, que estão dentro do meu programa pai, ok? Então, onde eu quero chegar? Isso aqui é o comum que você encontra em programas simples. Em programas simples. Agora, quando nós estamos falando de programas mais complexos, nós vamos ingressar nesse exemplo que eu te mostrei ali agora, tá? Então, é muito comum nesses programas mais complexos. Deixa eu tentar apagar tudo isso aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Mais complexo. Não, nossa, mas vou demorar 2 semanas para pagar isso aqui. Vamos pegar um novo, pronto. Quando a gente se trata de programas de telas que são mais complexos, normalmente ele é o seguinte, ele tem a parte aqui do PBO, olha só que interessante, ó. Ele tem aqui o meu programa Pi, vou fazer maiorzão. Esse programa Pi, ele tem a parte do PBO, tudo que vai ser executado antes. Eu tenho a parte do Pi, né, que é o que vai ser executado depois, seja um evento, seja uma aba. E dentro desse aqui do PBO, que eu já vou escrever, tá? Eu vou escrever aqui já, para ficar mais simples aqui, ó. Esse carinha aqui eu vou colocar escuro, acho que não ajudou a cor. Aqui, beleza. Esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, cadê o texto? Aqui, a gente vai colocar, esse é o nosso programa Pi. Programa. Então vou deixar somente como programa aqui, tá? Programa aqui, beleza? Que é todo esse azul aqui. Esse carinha aqui de cima, ó, vai ser o meu PBO, tá? Eu acho que eu consigo trocar a letra aqui, a cor. Então eu tenho o meu aqui PBO, certo? E eu tenho aqui embaixo o meu Pi, beleza. Aí o que acontece aqui, ó? Eu posso ter vários módulos aqui dentro, vários módulos. Vou colocar somente 2 módulos aqui, ó. Vou colocar 2 módulos aqui. Eu posso ter vários módulos aqui, tá? O que são módulos? Módulos também são organizações que também é uma ferramenta de organização de código, tá? Só que olha só que interessante, é muito comum você encontrar nesses programas mais complexos. Esse carinha aqui, ó, eu vou colocar o nome dele aqui de módulo. São módulos, tá? Módulos. E aí que tá. Você vai encontrar esses módulos aqui, que são vários desses módulos. Dentro desses módulos você vai encontrar o nosso perform. Muito comum, você vai encontrar o perform. Só saiba que é o que isso aqui, ó, tá? Que é mais um quadradinho, né? Posso colocar mais um quadradinho aqui dentro, ó, que são os nossos performs. Aí pode ser mais de um perform também. Eu só estou adiantando o que nós vamos encontrar. É só questão de organização. É só questão de organização do código, tá bom? Então, para você saber, nós temos o nosso programa principal. Esse programa principal, que são programas de tela, tá? Que a gente chama aqui, que é chamado de módulo pool, que é chamado na linguagem mais técnica, mas nem esquenta a cabeça com isso. Esse programa de tela, ele é dividido em 2 partes. Então não é um código que você chega do começo ao fim e você já faz lá como no programa mais simples. Não, esse aqui não. Sempre você vai encontrar essa divisão aqui, ó. Você vai encontrar o PBO, que está o código que vai ser processado antes de gerar a tela e vai mostrar a tela para o usuário. E nós temos depois o after, que vai ser processado se você chamar um evento na tela. E dentro desses, seja do PBO ou seja aqui do Pi aqui, ele tem
módulos que você vai encontrar, módulo que vai sempre estar aparecendo lá, que são esses carinhas aqui, ó. Ó, que são esses caras aqui, ó. Module, module, module. Esses caras são o quê? Isso aqui é a organização de código também. Do mesmo jeito lá do Perform. Do mesmo jeito do Perform, tá? Para facilitar mais. E dentro desses módulos, você vai ver que a gente vai ter muito Perform, que são bloquinhos de código sendo chamado todo momento dentro desses módulos aqui. Como se fosse esse módulo, né? Uma parte que ele faz, uma parte mais ampla ali, e aí dentro desses módulos vão ter vários performs organizados. Isso aqui é como se fosse contextualizando. Contextualizando, ó, aqui eu vou tratar de uma subscreen, uma área de uma subscreen. Vou setar, vou configurar aqui uma subscreen, tá bom? E aí nós temos também, em vários momentos, e aqui está a sacada, que eu preciso muito que você preste muita atenção aqui, para encontrar exatamente aquele relatório lá de terreno, né, que é isso que a gente vai fazer lá, como exemplo aqui para você encontrar os dados. Aqui, ó, sempre que você quiser encontrar a informação da subscreen, você vai ter que chegar na última subscreen, e é isso que eu vou te ensinar. Quando você estiver falando de botões, na hora que você clica em botões na tela, que não seja a aba, tá? Que não seja a aba, porque toda aba é uma subscreen, vai gerar uma subscreen. E para você chegar até o dado, você precisa mergulhar dentro dessa subscreen aqui. E agora, quando nós estivermos falando somente de botão, um botão que você clica na tela, a informação mais importante aqui para a gente vai ser isso aqui, ó. Esse F-Code Processing, tá? Esse F-Code Processing. A gente vai ter que ingressar dentro desse cara para entender qual é o processamento que ele está sendo feito com base no clique do nosso botão. Agora, quando nós estamos falando de aba, o que nos vai interessar é o quê? Mergulhar na subscreen. Só que não é essa subscreen aqui. E é isso que eu quero te mostrar. Vai ser a subscreen que nós queremos encontrar a informação, é a subscreen que estará dentro do PBO. E é aqui que é o macete para você ir rápido, achar informação rápida. Se você quer encontrar o desenvolvimento referente a um clique de um botão, vai estar dentro do PY aqui, que é dentro desse módulo aqui, F-Code Processing. Tá bom? Vamos ver isso na prática. Vamos lá, ó. Então vamos à tela aqui, ó. Vou sair, vou executar tudo, tá? E aqui a ideia é nós encontrarmos este relatório aqui, tá bom? Para você checar a manipulação de dados desse relatório aqui. Então vamos lá. Então para isso a gente tem que sair da aba que nós estamos. Vamos colocar aqui o /H. Clicando no /H, a gente vai aqui na aba terrenos. Ó, caiu lá no meu PY, tá? No meu Process After Input aqui. Ok, isso aqui você pode pular. Se nós estamos falando de subscreen, isso aqui a gente pode pular. Como que a gente pula? F6. F6 eu consigo pular aqui, ó. Pulo essa, ele vai chamar uma subscreen aqui. Não se preocupa com essa subscreen, que não é a subscreen que a gente deseja. Então a gente pulou aqui, porque ele só está configurando, tá bom? Ele só está fazendo vários processamentos ali que para o funcional não faz sentido, porque isso aqui é padrão do agro, tá? Então vai, F6 de novo, olha onde ele foi. Continua na nossa tela 0100, só que agora ele voltou para o before. É como se fosse um refresh. É um refresh que ele está dando na tela agora, tá? Que você vai fazer, fez algumas modificações de acordo com aquilo que você selecionou, e agora ele vai fazer um refresh nessa tela. Então ele vem aqui, ó, e você pode pular tudo isso aqui, ó. F6, 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 F6. Aqui é o importante. Por quê? Aqui embaixo, depois que você clicou na aba, ele gerou um evento, beleza. Aqui embaixo, ele configurou a tela que você clicou. Ele marcou, ele pegou exatamente onde você clicou e ele já marcou isso e guardou dentro de uma variável global. Você lembra que eu te falei lá na primeira aula da importância de variáveis globais? Então, quando o programa ele é muito grande e eu vou passar por várias telas, várias subtelas,
a variável global é muito importante. Por quê? Porque independente de onde eu estiver, eu consigo acessar o conteúdo daquela variável. Então isso já foi resolvido para nós aqui. Isso já foi resolvido para nós aqui. Então a importância aqui agora é a gente pegar e entrar nessa subscreen que será chamada. E olha só, nesse ponto específico aqui dessa subscreen, eu vou ter que entrar em todas as subscreens que vierem daqui para frente, porque cada vez mais ele vai mergulhando, mergulhando até encontrar os dados da nossa subscreen que nós desejamos. Então agora é F5. Agora não é mais F6. F6, lembrando, né? O F6 ele pula um bloco de código. Ele executa lá e volta, não sai da minha tela aqui. O F5 ele vai procurar a próxima linha, ainda que ele tenha que ingressar dentro de um bloco de código. E é isso que nós faremos aqui agora. Nós ingressaremos em uma subscreen. Nós estamos na tela principal e vamos entrar numa subscreen. Cliquei. Olha só que interessante. Nós saímos da 0100 e entramos na 0101. É isso que nós fizemos aqui agora. E agora, Isaías, o que eu faço? Pula tudo isso aqui e vamos direto para a subscreen novamente. É isso que nós vamos fazer. Vai de novo na subscreen aqui, ó. Então, pula F6, F6. Aqui ele entra numa subscreen header. Não é a header que nós queremos. Isaías, quem que é a header? A header é esse cara aqui, ó, cabeçalho. A gente não quer a subscreen header. A gente quer aprofundar na outra subscreen aqui de baixo. Tá bom? Ah, não tem duas. Aqui tem duas subscreens, se você perceber, ó. Subscreen header e subscreen details. Ou seja, nós queremos a de baixo, tá bom? Nós queremos a subscreen de baixo. Então aqui você pode pular essa aqui e a gente vai para a próxima, que é essa subscreen detail aqui, ó, detail. Então você precisa tomar cuidado se eu tenho duas subscreens principais ali dentro da minha maior, tá? Então, se eu tenho ali uma maior e apareceu duas, ó, eu tenho a header e tenho outra de baixo. Eu quero na de baixo. E a de baixo é chamado de detalhes, tá bom? E a de cima é de header. Então, beleza. F5 para a gente mergulhar agora dentro da minha subscreen. Então, na subscreen details, tá? E aqui de novo apareceu outra subscreen. Ou seja, além de ter, ó, aqui, ó, só para você saber, isso aqui, ó, é uma tela. Beleza, isso aqui é uma tela. Nós chamamos aqui a subscreen detail como esse quadrado inteiro. Só que ainda assim nós não estamos na nossa subscreen terreno, que é o que nós queremos. Dentro desse quadradão aqui, ó, eu quero ingressar nesse quadradinho que está aqui dentro. Tá vendo? É outra subscreen. Tá vendo a quantidade de camada que a gente está ingressando aqui, ó? Até não ter mais subscreen na hora que a gente entrar. Então eu pulo esse cara aqui, F6, ou você pode vir por aqui também, tanto faz. F6, F6, opa, subscreen. E agora eu tenho aqui o meu item, subs-item. E aí você aperta F5. Na hora que você apertou F5, olha que interessante. O meu processamento before aqui, porque essa tela nunca foi carregada antes, o exemplo que eu estou te dando aqui é um exemplo que é fora do meu debug, hein? Meu debug está aqui, eu cliquei em terrenos e está aqui, tá? É que esse cara aqui não é do meu debug, essa tela. Eu carreguei sem passar pelo meu debug, só para você saber. Por quê? Porque a terreno ainda não foi carregada. É isso que eu quero dizer. Eu cliquei aqui e agora sim ele entrou no meu before. Por que ele começou daqui e não começou aqui de baixo? Porque esse cara nunca foi carregado ainda. Nesse debug que eu fiz, é a primeira vez que terreno vai ser carregado. Por isso que ele entrou nesse before aqui, ó. E aqui que está os meus dados. Aqui que estão os meus dados. Por quê? Porque, cara, ele nunca foi carregado, ele vai entrar aqui no meu before. E esse aqui, ó, esse módulo aqui é justamente o cara que vai trazer os dados do meu ALV. Do ALV específico daquela subscreen. Ok? Então, você apertando F5 aqui, ó, esse Data Prepare aqui, você entra aqui e você ingressa. Olha o que aparece. Um form. Apareceu um form que você já sabe, que é um bloco, tá bom? Um bloco, vai chamar um bloco de código. Então aqui eu aperto F5 de novo para entrar nesse bloco de código.
E aí automaticamente eu cheguei aonde estará sendo montado o meu ALV. Então ele vem aqui, olha só, opa, desculpa aqui, é que ele pegou algum cheque aqui, ó. Deixa eu tentar voltar, ele não permitiu eu voltar. Tudo bem, mas aí ele veio aqui, ó, tá? Ele veio aqui eu apertei errado. Ele vem na minha GL Float aqui e tal, ele vai e faz todos aqui para poder fazer o preenchimento do terreno. É uma pena que eu não vou, a gente não vai... Aqui, ó, ele tem aqui, ó, ele já preencheu tudo automaticamente, 38 registros, ó. Ele foi lá na GL Float, foi em outras tabelas, tal, pegou todo o meu TPL-NR, os terrenos, tal, 38 registros que ele pegou, aqui fez o processamento dos dados e vai devolver isso pra gente lá na nossa tela, tá? Então aqui eu apertei F5 de novo, tá? Vou apertar F5 de novo, olha onde ele voltou. Ele voltou aqui no meu PBO, da minha 305, que é justamente a tela, que você não precisa saber o número dessa tela, só seguir essa dica que você vai conseguir encontrá-la, né? E aqui ele vem no Control Display, Controls Display. O que significa isso? São os botões que eu vou colocar ali para poder manipular o meu LV. Eu vou editar? Pode ter campo liberado, pode ter configuração de campo fechado, o campo é editável, isso que eu quis dizer, né? Vai ter preenchimento automático desse campo, assim que eu coloco informação, eu quero que outra informação seja carregada. Isso foi feito, mas não está acontecendo corretamente. Então, todas essas informações nesse Control Display aqui, você é capaz de encontrar, tá bom? E esse After aqui, ó, justamente depois que você clicar em um botãozinho, ele vai startar justamente o After aqui, input da minha tela 305. Vamos rodar aqui F8 para ele seguir o processo e mostrar, então, olha lá, o terreno, tudo certinho aqui para mim. Então, aí, aqui nesse caso, nós conseguimos, então, pegar as informações que você deseja para fazer a manipulação, para conferir e assim por diante. Agora, o último passo que eu gostaria, porque a gente chegou no nosso LV, tá bom? Você foi capaz aqui de encontrar as informações que você queria aqui, né? Para poder checar o que está funcionando e o que não está funcionando. Agora, o que eu quero te mostrar é como que você faz para poder encontrar um evento que está acontecendo aqui na nossa barra, por exemplo, seja para excluir, seja para copiar, seja para salvar, que é o mais comum, né, que a gente vê no dia a dia. Como que você faz para encontrar esse evento? Então, todos os demais, tá? Tudo que eu vou te mostrar aqui serve para tudo. Como o que eu acabei de te mostrar serve para qualquer aba que você utilizar aqui, os botões aqui também servem da mesma maneira. Então, você barra H aqui e aperta aqui no meu salvar. Olha só, esse salvar ele está na minha tela principal. Então, qual informação que eu preciso que é importante para eu analisar aqui? Ó? É justamente esse F-Code Processing, tá bom? Então, ele está, sempre que eu estiver falando de algum botão da minha tela, eu preciso ingressar as informações que eu espero encontrar estarão dentro desse módulo aqui, F-Code Processing, tá bom? Então você pode pular essa subscreen aqui, F6, e ingressar nesse Processing aqui, tá? Ele vai vir aqui novamente num Perform, tá? Você ingressa nesse Perform aqui, e aqui é interessante, ó, isso aqui é padrão, você vai ver todo momento, você vai ver isso aqui. Ele vai perguntar, o OK Code é exatamente o nome do botão que você clicou. Então se eu clicar aqui 2 vezes nele, ó, ele apareceu Save. Tá vendo? Save, que é exatamente o nome do botão que você clicou. E aí, a depender do nome do botão, você lembra do if aqui, ó? Se o if for igual a save, ou seja, desculpa, se o meu botão, né, que ele vem aqui, ó, e atribui para essa variável, isso aqui é standard, tá? Que a gente tá debugando. Se ele pega esse OK Code aqui, ele vai atribuir, vai colocar dentro de Fcode, tá? Que esse aqui era o antigo dele, agora ele atualizou para save, ó, tá vendo? Passou ali. Ele limpa esse botão, ele vem e confere aqui, ó. A ação que você quer é salvar? Sim, se é salvar, ele chama um perform específico de save. E aí ele vai e ingressa aqui, né, nesse save, e aí você ingressa onde que você deseja fazer a manutenção aqui, ó. Aqui ele tem, por exemplo, aqui esse agreement in Fox Save,
tá? Que aí tem um processamento que você precisa analisar. Ah, olha, não está salvando por isso, aquilo, ó, não está entrando na função tal. A mensagem, eu quero que troque a mensagem, tá? Tudo isso vai estar aqui mostrando aqui, ó, que tem um salvamento na Gmag, né? Vai estar aqui o processamento do botão salvar. Assim também acontece com a lixeirinha. Se você apertar na lixeirinha, também vai startar um botãozinho aqui e um evento para você excluir, que você pode ir mapeando devagar aqui na hora que você for debugando, tá bom? Então, por exemplo, vou clicar aqui na lixeira, ó, só para fins de informação. Ó. Cliquei aqui na lixeira. Desculpa, eu não cliquei aqui no /H e cliquei aqui na lixeira. Olha só, na lixeira ele vem aqui, vamos ver o F-Code, ó. Vai no F-Code Processing, e aqui no F-Code Processing, ele vem aqui embaixo, ó, ele está lendo, e ele falou o seguinte, ó, esse F-Code tem o T barra, só para fim de curiosidade, esse T barra são das abas, tá? Esse T barra aqui, ele vai pegar todas as abas e vai processar aqui para encontrar a aba específica que clicou. Se não for, ele vai entrar na rotina específica aqui da lixeirinha, ó. Então ele vai pegar aqui outro processamento e vai ingressar aqui, ó, delete, você viu ali que era delete? Eu passei aqui, ó, agreement delete, tá vendo? E aí ele ingressou aqui. Mas você percebe, o que é importante aqui você saber é que, no nosso caso, ele vai aparecer uma mensagem lá, né? Aqui, ó, ele tem esse argumento delete, ele vai aparecer a mensagem em algum lugar aqui. Mas o que é importante que eu quero que você saiba aqui é o seguinte, ó, só para poder voltar, vou cancelar e vou clicar na lixeirinha aqui. Não, porque eu preciso colocar o /H, né? Porque eu não coloquei nenhum ponto de parada e nem salvei lá. Então coloco aqui, ó. Beleza. O que é importante? Falou de tela, a gente vai ter que entrar no PBO aqui e saiba que por mais que ele comece pelo after aqui, o pai, por mais que ele comece aqui, ele vai ter que fazer um refresh na tela e ele vai passar pelo meu PBO, tá bom? E você vai ingressar no subscreen até o último, até parar de aparecer subscreen, que é ali que vai estar a minha informação, tá bom? Aí, se você não entendeu, volta de novo, assista novamente essa aula que você vai ficar muito bom nisso. Agora, falou de clique de botão na tela, vai ser esse cara aqui, F-Code Processing. Sempre, tá bom? Sempre, porque o standard é feito com essa organização aqui no Farm. Fechou? Então, finalizamos aqui esse curso de debug para funcional. Espero que tenha sido muito proveitoso aí para você que assistiu. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Também os outros desenvolvedores aqui na Vistex, né? E pode perguntar para a gente que vai ser um prazer responder e ajudá-los aí no dia a dia do funcional. Porque o funcional, as empresas que eu trabalhei, os funcionais que debugavam, que entendiam o programa, sempre os mais... assim, alto nível, né, de muita alta performance, porque às vezes o desenvolvedor vai debater com o funcional e aí o funcional, por saber debugar, ele consegue responder à altura ali com o desenvolvedor, né? Ó, não, isso aqui ó, tem um ponto específico, tal. Eu trabalhei uma vez com o funcional que ele tirava print e falava assim, aqui você faz isso. Era até ruim às vezes, porque você queria fazer do seu jeito e o funcional ele vinha do jeito dele ali, faz desse jeito, né? É óbvio, a gente acaba colocando do nosso jeito, que o funcional não sabe muito do código, assim, nem precisa saber, né? Mas ajuda muito o desenvolvedor, cara. Você não imagina o quanto que um funcional que consegue fazer, debugar ali, ele consegue entender muito mais sobre o processo, como é feito, né, para explicar para o cliente, quanto também para poder ajudar o desenvolvedor a resolver o problema, tá bom? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição de todos vocês. Um grande abraço, sucesso, tchau, tchau.